Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos trabalhar história e presta bastante atenção porque nós temos correção de tarefa de casa e eu tenho também algo para contar para vocês. Então vamos lá? História, página 26. Na última aula de história, nós temos amigos que não visualizam pouquinhos, mas nós temos amigos que ainda não visualizaram na plataforma a aula de história da semana passada. Vai acumular conteúdo assim, e isso não é legal, porque depois fica difícil para você entender. Nós estamos no módulo 6, quem vivia nestas terras, que a gente já está falando há algum tempo, desde o dia que a tia mandou o videozinho sugestivo sobre o modo de vida dos indígenas. Povos indígenas, hoje nós vamos para a página 26. Coloca a data de hoje. Há pouco mais de 500 anos, grande parte dos povos que habitavam as terras hoje conhecidas como Brasil fabricava objetos de cerâmica e praticava a agricultura, mas eles também caçavam, pescavam e coletavam frutos silvestres para sobreviver. Os pesquisadores calculam que havia mais de 1000 povos diferentes, um total de 2 a 4 milhões de pessoas. Foi nessa época que os portugueses chegaram a estas terras. Segundo alguns estudiosos, os diferentes povos que aqui viviam no século XVI podem ser agrupados de acordo com a origem de suas línguas. Falantes de línguas da família Tupi-Guarani, da família G, da família Aruaque, da família Caribe, entre outras, como você pode ver no mapa. Sublinha aí esses 2 parágrafos, por favor. Enquanto você está sublinhando esses 2 parágrafos, a tia vai falar do mapa para você. Mapa, Brasil, povos e culturas indígenas em 1500. Precisamos analisar a legenda para entender, né? O que está aí de laranja, que tem várias partes aí do Brasil, é quando viviam povos Tupi-Guarani. O amarelo, povo G. Marrom, Aruaque. Também tem várias partes aí na região centro-oeste, na região norte do país. O roxinho, Caribe, o vermelho, Pano, rosa, Tucano, verde escuro, Charrua, que é lá no finalzinho, né, abaixo na região sul, e verde claro são outros povos indígenas. Né? O que está aí de linhazinha são divisas estaduais atuais, né, e limites atuais do Brasil, que é a linha mais grossa. Então, algum tempo atrás, existiam bastante povos indígenas no Brasil. Hoje já não tem muito. A gente vai entender o porquê no decorrer da história. Sublinhou os 2 parágrafos? Página 27. Os portugueses que chegaram à América não conheciam as diferenças existentes entre os povos que viviam nestas terras. Eles tinham culturas totalmente diferentes, né? A gente já viu isso. Por isso, chamavam todos eles de índios. Como você já viu, o uso da palavra índio para se referir aos habitantes da América teve início quando Cristóvão Colombo chegou ao continente pela primeira vez e acreditou ter chegado ao Oriente, ou seja, nas Índias, depois que ele viu que não eram as Índias, né? Sublinha aí esse parágrafo também, que ele está recordando algo que a gente já conversou. Sublinha. Observe a seguir uma representação desse encontro. Gravura de Theodore de Bry, de 1594. O autor dessa obra nunca esteve na América, mas imaginou o encontro entre europeus e indígenas com base nos relatos de viajantes. Então, observa aí, né, como é que ele imaginou que foi esse encontro, essa chegada, né, de povos totalmente diferentes. A número 1 não tem linha, mas a gente vai tentar escrever. Sobre a cena representada acima, responda. Resposta pessoal, tá, gente? A tia orienta, mas a resposta é pessoal. Você observa diferenças entre os europeus que aparecem na imagem e entre os indígenas? Sim, né, gente? O tipo de vestimenta, o que estão carregando, os objetos que estão nas mãos. Sim, né? Os europeus com roupas extremamente coloridas e quentes até. Os indígenas sem roupa nenhuma praticamente. Né? A cor da pele, a aparência física eram diferentes também. Aí você formula e coloca a sua resposta, por favor.
2. Como viviam os povos que habitavam estas terras na época da chegada dos portugueses? Gente, eles viviam em grupos, praticando a agricultura, a caça, a pesca, a coleta de frutos silvestres, né? Produziam objetos de cerâmica, viviam livremente, né? A 2 também é uma resposta pessoal, você vai lembrando, você vai escrevendo, por isso que tem 2 linhas aí. Então você pode botar que viviam em grupos, que praticavam a agricultura, a caça, a pesca, coletavam frutos silvestres, produziam objetos de cerâmica. Número 3. Essa não é pessoal não, tem a ver aí com o que a gente, né, falou aí ainda agora e que a gente já conversou em outros momentos. Por que os habitantes da América foram chamados de índios pelos europeus? Porque quando Colombo chegou na América, ele acreditou ter chegado nas Índias. Porque quando Colombo chegou na América, ele acreditou ter chegado às Índias. E por isso chamou os habitantes de índios. Então, porque quando Colombo chegou na América, ou à América, ele acreditou ter chegado às Índias. América e Índias com letra maiúscula, ok? Porque são substantivos próprios. Pontinho final, faz a correção, página 28, continuação do módulo 6, quem vivia nestas terras. Os modos de vida dos povos indígenas. Os povos indígenas que ocupavam as terras que hoje são o Brasil adaptaram-se a diferentes ambientes, como a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica. Eles desenvolveram diferentes formas de viver, com línguas, regras, crenças e costumes variados. O formato e a disposição de suas habitações, por exemplo, não eram os mesmos em todas as aldeias. Em algumas, as moradias formavam um círculo, em outras, um desenho semelhante a uma ferradura, por exemplo, mais ou menos isso aqui, né? As ocas ficavam ou em círculo ou faziam esse formato aqui, tá? Deixa eu virar o quadro para você ver melhor. Ou em forminha de ferradura, sem fechar, ou em círculo. Apesar das diferenças, havia algumas características em comum. As terras que habitavam não pertenciam a uma única pessoa, elas eram coletivas, ou seja, pertenciam a toda a comunidade, com exceção de armas e alguns utensílios como cestos e vasos. Quase tudo era dividido entre os habitantes da aldeia, até mesmo os alimentos. Eles viviam em comunidade mesmo, tá? Os povos indígenas plantavam, caçavam, pescavam e coletavam somente o que era necessário para sobreviver, totalmente diferente de hoje, pois não tinham o hábito de praticar comércio e nem usar o que não precisavam no momento. Em geral, homens e mulheres tinham tarefas diferentes. As mulheres cuidavam da plantação, fabricavam vasilhas de cerâmica e tecidos, preparavam alimentos como a farinha de mandioca e cuidavam das crianças. Já os homens se ocupavam principalmente da caça, da pesca e da construção de habitações, embarcações e ferramentas. Os indígenas não costumavam ficar sempre no mesmo terreno. Muitas vezes tinham um lugar fixo para morar e vários acampamentos para caçar, coletar vegetais e pescar. Mesmo quando se estabeleciam em um único lugar, era comum que se afastassem dele para caçar, visitar parentes em outras aldeias ou fazer novas plantações. Eles abriam caminhos pelas matas e usavam os rios para viajar, em canoas feitas de troncos de árvores. Olha aí uma canoa enorme aí. Muitos desses caminhos se transformaram nas estradas pelas quais viajamos atualmente no Brasil. Há muito tempo, os indígenas usam embarcações para transporte e para pesca. Na foto, homens do povo Aural, Vaurá, pescam no município de Gaúcha do Norte, Mato Grosso, foto de 2016. Queridos, como a tia falou quando ela passou o videozinho sugestivo, né, sobre indígenas, na internet a tia não achou nenhum vídeo que fosse próprio para a nossa faixa etária, para o nosso ano no ensino fundamental, né? Uns tinham coisas que não eram legais, mas essa página aqui
trouxe um enriquecimento maravilhoso. Tá falando aí direitinho como é que era o modo de vida dos povos indígenas aí no passado. E essa página é muito importante. Então eu vou te dar duas opções. Ou você sublinha ela toda. Se você achar que vai ficar muito marcado, você escreve lá em cima importante. Mas fixa ela, tá? Ou sublinha toda, ou escreve lá em cima importante. Página 29. Crenças e mitos indígenas. Os povos indígenas acreditavam em diferentes divindades e no poder das forças da natureza, como o trovão e as tempestades. Em geral, tinham um chefe espiritual, o pajé ou xamã. Ele era encarregado de tratar as doenças e de fazer as cerimônias da comunidade. Uma outra característica importante é que esses povos não desenvolveram a escrita, isto é, eram ágrafos. Isso significa que não deixaram registros escritos e que a tradição oral era muito importante para a sociedade indígena. Pode sublinhar isso aí, tá? Crenças e mitos, você pode sublinhar todos, 2 parágrafos. Gotinhas de saber. Você sabe o que são mitos? Agora a gente já entra até na tarefa de casa. Mitos são histórias que explicam os fatos considerados importantes por um povo. Pode sublinhar essa frase. Mitos são histórias que explicam os fatos considerados importantes por um povo. Sublinhou? Vamos continuar. Os conhecimentos e mitos indígenas eram transmitidos de uma geração para outra. Há mitos que explicam o início do mundo, o surgimento dos seres vivos e o funcionamento do universo. Nessas histórias, heróis e seres fantásticos vivem grandes aventuras. Nos dias de hoje, os mitos fazem parte da educação das crianças entre os povos indígenas, que buscam preservar suas tradições. Narrados oralmente pelos mais velhos, os mitos passam de uma geração para outra, transmitindo conhecimentos e contribuindo para afirmar valores e a identidade do grupo. Número 1. Podemos dizer que todos os povos que viviam no Brasil faziam parte de um único grupo, possuindo as mesmas características? Olha aqui, ó. Página 26 ajuda. Eram vários grupos diferentes, ó. Vários grupos diferentes. Então, a número 1 é não. E por que que não? Não, pois eles desenvolveram diferentes formas de viver. Simples assim. Não, porque eram muitos grupos e eles desenvolveram diferentes formas de viver. Eram línguas diferentes, costumes diferentes, danças diferentes, deuses diferentes, né? O espacinho aí é pequeno e não tem linha, mas você escreve. Não, pois eram muitos grupos e eles desenvolveram diferentes formas de viver. Não, vírgula, pois eram muitos grupos e desenvolveram diferentes formas de viver. Anotei aqui também. 2. Identifique 3, são muitas, mas ela está pedindo 3 características comuns aos povos que viviam no Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Gente, viviam da agricultura, da caça, da pesca e da coleta. Outra característica que você pode botar é uma resposta pessoal, vou te dando ideias. As atividades eram divididas entre homens e mulheres. Outra característica, cultuavam várias divindades. As terras que eles habitavam eram coletivas, não era de uma pessoa só. Eram povos ágrafos, porque não desenvolveram a escrita. Não costumavam ficar muito tempo no mesmo lugar, então vou repetir essas opções para você escolher 3 e colocar aí, ó. Viviam da agricultura, caça, pesca e coleta. As atividades eram divididas entre homens e mulheres. Você pode botar uma em cada linha. Cultuavam várias divindades. As terras que habitavam eram coletivas. Não costumavam ficar muito tempo no mesmo lugar. Eram povos ágrafos, porque não desenvolveram a escrita. E se você lembrar de mais alguma coisa, você pode colocar. Corrige e página 30. A página 30 foi tarefa de casa que nós vamos corrigir agora. Para explorar mitos indígenas, mas foi só o exercício 1. Lembra disso? Leia a seguir um mito do povo Munduruku sobre o dia e a noite. No começo dos tempos, os seres da terra viviam cansados e irritados.
porque o sol brilhava sem parar e ninguém conseguia dormir. Para resolver o problema, um grande guerreiro procurou as serpentes que escondiam a noite. Enfrentou riscos terríveis, mas conseguiu um acordo. As serpentes lhe entregariam a noite em troca de um pote do veneno que os indígenas usavam em suas flechas. Assim aconteceu e desde então as serpentes possuem o veneno para se defender e os seres humanos podem descansar, pois a noite se alterna com o dia. Os mitos indígenas são muito criados, as lendas indígenas são muito criadas para explicar alguns fenômenos da natureza, Letra A. Há mitos que explicam o início do mundo, o surgimento dos seres vivos, o funcionamento da natureza do universo. Mas o que é explicado no texto, no mito acima aí do povo Munduruku, gente? O que foi explicado aí? O surgimento das noites, gente? Que é o funcionamento de um aspecto da natureza, Acontecem, o dia e a noite acontecem, a gente sabe, a gente aprendeu em ciências, em geografia, que os dias e as noites acontecem devido ao movimento de rotação da Terra, Que, ao mesmo rotação e translação da Terra, que ela gira em torno de si mesma e enquanto ela está girando em torno de si mesma, ela está girando em torno do Sol, que causam em torno do Sol, o movimento de translação que causam as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, daqui a pouco a gente está no inverno, e girar em torno de si mesma, que dura 24 horas, é o movimento de rotação e por conta do movimento de rotação acontecem os dias e as noites. Mas aqui, de acordo com o mito, a letra A, o surgimento das noites. Letra B. De acordo com o texto, o que surgiu primeiro, a noite ou o dia? O dia surgiu primeiro, pois o sol brilhava sem parar. O dia surgiu primeiro, pois o sol brilhava sem parar. A número 2, a tia explicou que não teria como a gente fazer, porque estava pedindo para fazer uma pesquisa em grupo e no momento nós não podemos nos reunir, E a tia falou, até ficou um pouquinho cortado lá no final da videoaula da semana passada, que a número 2 a tia ia substituir. Ela pediu para você botar aí, substituir. Por quê? A tia vai contar para você uma lenda indígena num próximo vídeo que eu estou disponibilizando aí na plataforma. A tia se caracterizou e vai contar uma lenda indígena para você e passar uma atividade sobre essa lenda indígena. Assiste lá, tá bom? Você vai gostar. Página 31, para praticar, que já é a fixação do módulo 6 do nosso livro PH2 de História. Agora é com você. 1. Como era a relação dos povos indígenas mais antigos com a natureza? Qual era a relação dos povos indígenas mais antigos com a natureza? Gente, eles usavam a natureza para tudo, Para buscar alimentos, para pescar, para caçar, de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Eles retiravam da natureza somente o necessário para sobreviver. Então você pode escrever aí, eles retiravam da natureza somente o necessário para sobreviver. Retiravam da natureza somente o necessário para sobreviver. Já era um consumo consciente, vamos dizer assim, lá no passado com os indígenas. Retiravam da natureza somente o necessário para sobreviver. 2. Observe a imagem. Trata-se de uma aquarela pintada pelo príncipe alemão Maximilian de Wied-Neuwied, nem sei esse sobrenome aqui, que viajou pelo Brasil no século XIX. Esse príncipe passou por aqui, estudando a natureza e as populações indígenas, que é totalmente diferente da Alemanha. Em seguida, responda. Família de botocudo, que eles botam uma argola na parte inferior da boca, no beiço, que as pessoas falam. E a aquarela do príncipe alemão. O príncipe alemão, ele retratou na aquarela, ele pintou na aquarela o que ele viu aqui, Essa tela é de 1816. Letra A. Quem são as pessoas que ele retratou na imagem, gente? A legenda fala pra gente. São indígenas do povo botocudo. E botocudo com letra maiúscula, porque é substantivo próprio, porque é o nome desse povo.
Então, são indígenas do povo botocudo. E o que elas estão fazendo? Ainda na letra A. Caminhando, carregando alguns objetos. A gente não sabe para onde elas estão indo. A gente só sabe que elas estão caminhando, carregando alguns objetos. Então, a letra A ficou. São indígenas do povo botocudo, ponto, na mesma linha ou na linha de baixo. Eles caminham carregando alguns objetos. B. Pense no que aprendeu sobre a divisão de tarefas entre indígenas e responda. Que diferença pode ser observada entre o homem e as mulheres retratados, gente? O que pode explicar essa diferença? Aí, de acordo com a imagem, tá? Olha, o homem carrega mais objetos que as mulheres, pois provavelmente ele era responsável pela caça, né? Você tá vendo que os instrumentos dele é próprio para caça. E as mulheres carregavam objetos menores e as crianças, porque provavelmente elas eram responsáveis por cuidar das crianças. Então, assim, o homem carrega mais objetos, pois provavelmente era responsável pela caça, e as mulheres carregam objetos e crianças. Vírgula, né? Pois provavelmente eram responsáveis por cuidar delas. Se você quiser, você pausa esse vídeo, volta um pouquinho, terminou de escrever, né? Avança, dá continuidade aí à videoaula, tá bom? A plataforma Tia também disponibiliza o gabarito para você conferir, para ver se está com acento, sem pontinho no final, se está tudo ok aí na sua correção. Corrigiu, página 32, vamos testar. 1. Os povos caçadores-coletores das terras que hoje são o Brasil fabricavam ferramentas para facilitar suas tarefas. Essas ferramentas eram feitas de materiais disponíveis na natureza. As pontas de lança, por exemplo, eram fabricadas de ferro ou cobre, dentes de animais, cerâmica ou pedra lascada. Pedra lascada, né, gente? Marca um X na letrinha D. Entre os diferentes usos dos vasos de cerâmica fabricados pelos indígenas mais antigos, não pode ser citado o transporte de água, preparo de alimentos, comércio, enterro de pessoas mortas. Comércio, porque os indígenas não praticavam comércio, lembram disso? Letrinha C. Número 3. Os grupos indígenas que viviam nestas terras, na época da chegada dos portugueses, tinham semelhanças e diferenças entre si. Sobre a organização de suas moradias e aldeias, é possível afirmar que ficavam bem longe dos rios, tinha que ter água perto, tinham sempre formato redondo, aqui ó, de ferradura. Organizavam-se em diferentes formatos? Eram todas feitas em formato de ferradura? Não. Letra C. Organizavam-se em diferentes formatos. Letrinha C. Número 4. Sobre as crenças dos povos indígenas, podemos afirmar que seguiam um livro sagrado? Não falei isso. Acreditavam no poder das forças da natureza? Possuíam as mesmas religiões que são praticadas hoje em dia? Nada disso. Acreditavam somente na ciência? Letrinha B. Acreditavam no poder das forças da natureza. Então, número 1 foi letra. Deixa eu levantar aqui, fica melhor para você. 1, 2, 3, 4. Número 1 foi letra D. Número 2, letra C. Número 3, letra C também. E número 4, letra B de bola. Corrige, página 33. 5. Sobre os mitos dos povos indígenas, não podemos afirmar que eles foram apresentados aos indígenas pelos portugueses. Explicam fatos considerados importantes pelas populações? São ensinados às crianças pelos mais velhos ou foram transmitidos oralmente ao longo do tempo? Gente, o que a gente não pode afirmar, que não tem nada a ver, é a letrinha A, né? Foram apresentados aos indígenas pelos portugueses. Nada a ver. Então, número 5, letra A. Assinale a afirmação incorreta, errada. Os objetos pesquisados por arqueólogos podem ser vistos em museus. A língua portuguesa falada no Brasil possui diversas palavras de origem tupi.
As diferenças entre os povos indígenas eram muito conhecidas pelos portugueses que chegaram à América? Muitos dos caminhos indígenas do passado foram transformados em estradas? Então, a número 6 só pode ser a letra C. As diferenças entre os povos indígenas eram muito conhecidas? Não, elas não eram conhecidas pelos portugueses que chegaram à América. Os portugueses passaram a conhecer depois que chegaram aqui. Então, marcamos D na número 1, número 2, C, número 3, C, número 4, B, número 5, A e número 6, letra C. Faz a correção para concluir. Você estudou. As terras que hoje correspondem ao Brasil eram habitadas há milhares de anos por povos muito variados. As informações que os historiadores possuem sobre os primeiros habitantes destas terras são obtidas por meio do estudo de vestígios deixados por eles, como peças de cerâmica, ferramentas e pinturas rupestres. Os povos que habitavam a América na época da chegada dos europeus foram chamados de índios porque Cristóvão Colombo acreditava ter chegado às Índias. E os povos indígenas podem ser classificados em diferentes grupos linguísticos porque eles são formas diferentes de falar, de viver. A diversidade dos indígenas do passado era muito grande, mas eles possuíam algumas características em comum, como a posse coletiva da terra, a divisão de tarefas entre homens e mulheres, a prática da agricultura, a caça, a pesca e a coleta de vegetais para alimentação. Além disso, acreditavam nas forças da natureza. Então, para concluir, fez um resumo do nosso módulo 6. Pode sublinhar, faz a correção das páginas 32 e 33, sublinha, confere o gabarito para você ver se está tudo ok na sua correção. Se você teve alguma dúvida, volta essa videoaula, retrocede, rebobina e a tia, assiste de novo, depois você avança para finalizar com sucesso. E na plataforma a tia vai deixar uma atividade lá sobre uma lenda indígena, um mito indígena e uma atividade para você responder na própria plataforma para a tia. Só preste atenção quando você enviar a resposta. Tem algumas opções lá de salvar e enviar. Você salva e envia. Quando você envia, a tia recebe, a não ser que tenha dado algum problema na sua conexão. Então assiste lá a lenda que você vai gostar do que a tia vai te contar. Beijinho no seu coração. E até a nossa próxima aula de história.